No mínimo 15 a 20% da sua energia comercial, ela é dispersada ou ela é perdida quando você não tem uma política comercial adequada. Quando, na verdade, aquilo ali, a política vai ajudar o vendedor, vai ajudar o representante, porque vai estar bem mais claro para ele até onde ele pode chegar. Então você tem lá 4 gestores na minha empresa e cada um ganha lá 10 mil reais, 40 mil reais. Um desses gestores você está desperdiçando todo mês porque não tem uma política comercial adequada. Esse é o preço que você paga. Olha um absurdo, uma empresa de 45 anos, chegamos para montar uma política comercial, qual que é a visão da empresa? Pô, a gente não tem. Não, você não tem missão, visão, valores? Não tem. Então, peraí, então vamos construir isso aí, porque a gente precisa saber para onde a empresa quer ir, onde ela quer chegar, né? Senão a gente não consegue nem avançar naquele primeiro pilar que é a estratégia. Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com Marcelo Caetano, pilotando mais um nosso programa semanal de vendas, gestão e liderança, o podcast Venda Mais. Hoje a gente vai falar de política comercial, mas antes da gente falar desse assunto tão importante, eu queria relembrar de você curtir, comentar, compartilhar e principalmente, se você tiver qualquer desafio na área comercial, na parte de gestão, na parte de treinamento, diagnóstico, consultoria, entre em contato com a gente aqui na Venda Mais. Somos o maior hub de soluções da área comercial da América Latina e vai ser um prazer e uma honra poder trabalhar com você, os desafios do teu time para te levar para o próximo nível, tá bom? Hoje o assunto então é política comercial. Nós vamos trazer um convidado especial que é um consultor sênior da nossa equipe que implementa política comercial nas empresas e trabalha junto com o Marcelo, né, na equipe da parte de serviços da Venda Mais. Então, Marcelo, para a gente começar, antes da gente trazer o Ayrton, fala um pouquinho sobre política comercial, por que ela é importante, o que acontece quando não tem, porque, inclusive, eu acho que tem dúvidas, né? O pessoal diz o que é, né, política comercial. Podemos até começar definindo um pouquinho melhor isso. E aí, prazer estar aqui com você, Raul, prazer com todo mundo que nos ouve aqui no podcast Venda Mais. Sempre muito importante essa conversa aqui. Política comercial, cara, é assim, se você perguntar onde eu mais vi líderes bons, excelentes, perderem tempo, foi por falta de uma política comercial bem estruturada. E grande parte dos projetos que a gente entrou e mexeu na política comercial, porque quando você tem uma política comercial clara, você dá liberdade para o líder. E para mim, essa liberdade do líder, ela não tem preço, porque muitas vezes você vê o líder afundado no operacional, afundado em negociação com a equipe, porque ele não tem uma política comercial muito clara. E olha, Raul, já vi uns caras feríssimos, que eu admiro demais, assim, que gastava 50%, 60%, 70% do tempo dele aprovando e desaprovando negociações, porque não tinha uma política comercial clara. E pior, a gente começa a achar aquilo natural. Mesmo pode falar, não, Caetano, eu não gasto isso, eu gasto 30% do seu tempo. Quanto custa 30% do seu tempo? E não é 30% linear, eu paro aqui e aprovo. É no meio do dia as pessoas te mandando WhatsApp, te ligando, pedindo negociações especiais, ou clientes tentando negociar com você, porque você não tem uma política comercial. Então, o maior desperdício de tempo e talento nas empresas de liderança que eu já vi, e de vendas também, acontece porque não tem política comercial. Então, esse assunto é vital, é muito, muito importante. E poucas empresas, e aí eu vou fazer um autoelogio, né, como nós da Venda Mais, tem condições de entrar numa empresa e ajudar a criar uma política comercial realmente eficiente, sabe? Porque é um desafio muito grande, mas também, às vezes, precisa de um agente externo, ou muitas vezes, porque senão a gente fica viciado no mesmo modelo, e às vezes não é ajusta, aperta, não, às vezes repensa ela como um todo, quase uma política comercial base zero para que você construa os próximos anos da sua organização. Então, esse papo hoje com o Ayrton é um papo super importante e é sobre isso que ele vem falar com a gente. Perfeito. Vamos trazer então o Ayrton. Ayrton, bom dia aqui para quem está nos vendo, nos ouvindo. Nós estamos gravando isso aqui segunda-feira de manhã, dia de gravar podcast Venda Mais. Eu sei que você pode estar vendo ou ouvindo de tarde, de noite, né? Tem gente do Brasil inteiro acompanhando. O Ayrton está com a gente aqui hoje e vamos falar um pouquinho então de política comercial. O Marcelo já fez essa introdução. Ayrton, a gente tinha combinado uma sequência de perguntas, vamos respeitar, vamos ver, né, Marcelo, até onde que a gente consegue respeitar essa sequência. Acho que na segunda a gente já vai começar a dar mais... Ayrton, acho que eu acho que você podia começar aprofundando essa questão da importância da política comercial e aí falar sobre os 4 pilares que a gente defende na Venda Mais, porque eles foram surgindo, na verdade, de uma estruturação de um trabalho que foi sendo feito. Então, hoje, quando você já chega de maneira organizada, ajudando as empresas a implementarem.
mas eu acho que se a gente reforçar um pouquinho para quem está nos ouvindo a importância disso, fica mais claro por que esses 4 pilares que você vai falar depois existem, né? Então, fala um pouquinho sobre isso e aí a gente aprofunda depois dos pilares. Legal. Prazer estar mais uma vez aí com vocês. Então, política comercial, né? Complementando aí que o Caetano fez uma belíssima introdução sobre política comercial, mas ela, na verdade, é um documento que articula e ordena toda a operação comercial. Então, se a gente for pensar, né? Quando a empresa não tem uma política comercial, acaba que a operação fica pesada, fica morosa, você perde o time das negociações e você acaba deixando muito dinheiro em cima da mesa. Então, política comercial ela é muito mais ampla do que simplesmente uma tabela de preço, onde você vai lá e cria os critérios de comercialização, de desconto. Ela é muito mais complexa do que isso. E a gente trabalha a política comercial em cima de 4 pilares. A Venda Mais hoje definiu, dentro do produto política comercial que a gente vem trabalhando já há alguns anos, a gente tem como principais pilares a estratégia de negócio, né, da operação da política comercial, é a base de tudo. Basicamente, a gente fala sobre cultura, sobre visão e posicionamento, né, da empresa no mercado. Ela faz com que as decisões, né, da política comercial acabam sendo sustentáveis a longo prazo. Então, é muito importante essa etapa da estratégia comercial, onde a gente trabalha além de outros temas, né, outras atividades. Eu estou citando só as mais importantes, porque senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando de política comercial, né? Segundo pilar, que é não mais importante, mas todos eles têm a sua importância, mas um praticamente está ligado ao outro, é a clusterização de clientes. Então, nessa fase da política comercial, a gente trabalha muito na classificação de clientes por segmento e por tamanho. É muito comum a gente chegar nas empresas e a gente ver grupos pequenos, segmentações pequenas de clientes dentro da empresa, onde você tem condições comerciais muito próximas. E o que acontece com isso? Acaba bagunçando todo o mercado. Porque você imagina, eu estava na semana passada, por exemplo, numa empresa que a regra para comprar, para ter mais ou menos desconto, era de acordo com o tamanho do pedido, independente se era um atacado, um distribuidor ou um varejo. Aí você imagina que o varejo pequeno, médio, ele concentra ali a compra 2, 3 meses para poder ter um pedido maior, vai ter um preço muito melhor e ele vai bagunçar o mercado todo, porque aí o atacado vai falar assim, tem um cara aqui do meu lado, do outro lado da rua, pequenininho, tá recebendo a mercadoria com o mesmo preço que eu compro todo mês, volume muito grande. Então, assim, a clusterização, eu acho que é o ponto mais importante, é o pilar, assim, que deve ser trabalhado com bastante atenção dentro desse pilar, né? Clusterização, você vai focar também o mix ideal de produtos, de acordo com cada segmento, o perfil ideal de cliente, quais os canais de vendas, entre outras atividades. Então, partiu do primeiro pilar, estratégia, foi para o segundo, clusterização, a gente está praticamente com a estrutura preparada para poder rodar a operação. Na sequência, a gente vem para o terceiro pilar, que são as regras de comercialização. Então, a gente já teve a estratégia, definiu a estrutura como que a gente vai ir para o mercado, e agora como que a gente vai abordar o mercado, como que a gente vai chegar lá. As regras de comercialização, nesse pilar, a gente define todas as regras a serem utilizadas na geração de negócio. Então, envolve tabela de preço, política de precificação, condições de pagamento, regras de pedido mínimo segmentado por cada tipo de cliente, políticas de frete, de CIF, FOB. Em algumas situações a gente vai para uma amplitude muito maior, porque você tem complexidade, né, entre os estados, você tem as barreiras DST e tudo, então isso leva muito em consideração na hora de trabalhar essa parte de políticas de frete, regras de benefícios comerciais versus comissionamento. É muito importante a gente trabalhar esse ponto para que o comercial esteja alinhado, a remuneração do comercial esteja alinhado com o objetivo da empresa. Então, nesse ponto, quando a gente fala regras de benefícios comerciais versus comissionamento, se você está focando em vender o volume maior, você vai forçar a venda de produto, o volume maior de produtos no mercado, então você vai deixar a rentabilidade um pouco de lado, né? Elas não conseguem andar alinhadas, não conseguem andar juntos. Se você tem como objetivo a rentabilidade, você tem que trabalhar melhor essa política de descontos, de comissionamento, para que você não haja um comprometimento da tua lucratividade. Então, precisa, lá em cima, quando a gente falou sobre o primeiro pilar de estratégia, também a gente precisa definir qual caminho que a empresa quer seguir, que a partir daí a gente vai trabalhar em cima desses benefícios também de regras de rentabilidade, de comercialização versus comissionamento. Regras de bonificação, verbas de trade, entre outras aí. Tá? Esse pilar que é sobre regras de comercialização, ele é bem... A maioria das empresas tem isso, só que tudo bagunçado e não existe uma regra muito clara por segmentação, ok? Então, nesse momento, a gente faz uma revisão e tenta fazer um encaixe dessa regra de operação em cima da clusterização que foi definida e o que a estratégia está apontando para o negócio. Como quarto pilar,
a gente fala sobre políticas de retenção e de ampliação da base. Esse pilar, a gente fala muito sobre regras de prospecção, de monitoramento do ciclo de compra, para inativação de clientes, pós-não venda. Também é muito comum a gente chegar nas empresas e falar assim, o cliente é do representante, é do vendedor. Como é que a empresa atua em cima dessa retenção de cliente? Não, eu delego isso aqui para o front, para quem está lá na ponta, para o vendedor, para o representante. Então, não existe uma regra muito clara. A empresa sai do controle da operação, delega para um vendedor, para um representante fazer, quando ele não sabe fazer isso aí. O foco dele é gerar negócio, não é trabalhar em cima de análise, em cima de inteligência. Então, nessa política de retenção, né, a gente também tem uma metodologia aí voltada para a empresa aumentar o controle da operação. A partir daí, ela monitora o ciclo de compra do cliente, ela consegue trabalhar em cima de aproveitamento máximo da carteira ativa de clientes e também aproveitando o potencial do mercado. Depende da estratégia da empresa, se ela quer trabalhar na retenção ou na prospecção, ou até mesmo nas duas frentes. Então, esse pilar também é o pilar que fecha todo o ciclo aí da política comercial. Não, eu acho super legal isso que em primeiro lugar, adoro esses 4 pilares aí, e o que eu vejo é que a maioria das empresas, elas confundem regras de comercialização com política comercial. Então, tudo fica centrado ali na regra de comercialização. Como é que paga? É CIF, é POB, como é que recebe, como é que trabalha acordo promocional, não sei o quê. E veja que isso é um dos pilares da política comercial. Né? E às vezes a maioria das políticas comerciais ela fica restrita a esse processo, que na verdade as empresas odeiam quando a gente fala isso, mas na verdade é uma tabela de preço com condições variáveis de desconto. Isso não é política comercial. Isso é uma parte da política comercial, é um dos pilares. Né? Tem outros 3 pilares que precisam ser contemplados. Muitas vezes você está nos ouvindo e fala assim, mas política comercial tem a ver com gestão de carteira de clientes? É claro, é política comercial. Né? É como a política toda da sua gestão comercial está englobada dentro desse processo. Então, esses pilares, eles englobam de uma maneira muito mais ampla do que as empresas estão acostumadas em ver. E elas ficam trabalhando de maneira distinta, assim. Então, isso daqui eu trabalho num bloco, isso daqui eu trabalho em outro bloco, gestão de clientes eu trabalho em outro bloco. Não. Tudo tem que estar ali. Né? E não é um playbook, né? Não é um playbookzinho, não. É um modelo de gestão que tem um tempo de validade e precisa ser revisto e precisa ser aprimorado sempre, mas é muito importante que você não confunda esse terceiro pilar, que é a regra de comercialização, com toda a política comercial. A política comercial é muito mais ampla que isso. Por isso que é um projeto que dura 3, 4 meses dentro da empresa, porque é um desenho que vai te dar segurança para os próximos 3, 4, 5 anos. Então você precisa fazer isso com muito cuidado, com muita atenção e de uma maneira muito ampla, senão ele fica ali sempre um puxadinho ali para tentar fazer isso funcionar. Eu acho que, inclusive, poderia ser o título deste podcast. Política comercial não é tabela de preço. Né, já de cara, assim, né, os mitos em relação a isso. Inclusive, antes da gente começar, eu estava mentalmente discutindo se política era a palavra certa. Né? Eu fui relembrar o que significa política, lá na base, né, grega, e significa arte de governar. Então, né, a arte é o ciência. Então, está perfeito, é exatamente isso que a gente está tentando fazer. Estamos, né, colocando governança na área comercial, né? Isso que a gente está fazendo. E muito bem, agora então vai para o Ayrton e Marcelo, com certeza absoluta você vai poder comentar bastante sobre isso também pela experiência, mas Ayrton, começando com você. Dentro desses 4 pilares, quais que você vê que são os maiores erros? Tem algum deles que você claramente vê que aparecem mais erros, que é o mais complicado ou mais difícil? Ou você vê erros nos 4, né? E às vezes eles vão se somando, né? Como que você vê isso? Eu vejo muito nesse formato, nesse último aí. Na verdade, é um pouco de cada um e eles se complementam, eles se somam, né? Quando a gente chega nas empresas e fala assim, o que você tem de política comercial? A primeira coisa que eles entregam é a tabela de preço. Então, política comercial é a tabela de preço para a empresa. Aí você começa a trabalhar esses pilares. Aí ela fala, puxa, olha o absurdo, uma empresa de 45 anos, chegamos para montar uma política comercial, qual que é a visão da empresa? A gente não tem. Não, você não tem missão, visão, valores? Não tem. Então, peraí, vamos construir isso aí. Porque a gente precisa saber para onde a empresa quer ir, onde ela quer chegar, né? Senão a gente não consegue nem avançar naquele primeiro pilar que é a estratégia. Então, assim, existem as coisas mais absurdas que a gente vê, mas, assim, o descompasso, né, entre como a empresa imagina ser vista pelo mercado e como de fato ela é vista, aponta para esses pilares. Então, o que acontece? Quando não está claro para o agente que está lá na ponta, né, no front, o vendedor, o representante, o jeito de trabalhar, quais são as condições comerciais, como que ele vai prospectar, que perfil de cliente que ele vai atender, o que ele vai vender, em que condições ele vai vender, acaba virando um caos total, assim. A gente entra numa empresa que
você tem 60 representantes, você tem 60 políticas comerciais, cada um cria a sua. Então, é um trabalho de desconstrução dessa cultura que existe, gera muitas vezes muita barreira, muita resistência, principalmente quando a gente tem empresas com vendedores, com representantes muito antigos e que não quer mudar a cabeça, o mindset do cara tá preso ali. Então, esse eu acho que é o erro mais grave, assim, da empresa não ter, focar realmente na política comercial em tabela de preço, em desconto, e deixar isso tudo na mão de um agente só do comercial e acaba virando esse caos total. Essa falta de alinhamento faz com que a galera também, né, os vendedores, os representantes, eles ficam meio perdidos, então acabam ficando presos na operação, na dependência de um gestor, de um líder, para poder fazer com que ele diga sim ou não. Então, o próprio gestor, ele fica tanto preso na operação, que o Caetano falou até no início, né? Ele acaba, a maior parte do tempo dele fica avaliando proposta, fica dando desconto, fica dizendo não, e ele sai da operação, sai do intuito, né, que seria fazer a gestão, direcionamento, orientação do time, para ficar preso na operação. Então, o erro mais grave que eu vejo é isso, é a falta dos 4 pilares apontarem para os objetivos da empresa e da empresa delegar essa política comercial para quem está lá na ponta que não tem condição de fazer isso. Então, cada um faz do seu jeito e no meio do caminho tem um gestor ali que fica igual um perdido, sem saber para onde ir. A gente sempre fala, acho que uma das coisas mais antigas nossas, ainda mais na nossa área de serviço, é centraliza a inteligência e descentraliza a operação, né? É claro que tem um nível de decisão que está lá na ponta e não tem como extrair da ponta, mas todo exercício que a empresa fizer para centralizar a inteligência é extremamente importante, sabe? Eu vejo que as empresas, elas não exercitam isso, ou elas acham natural que a decisão esteja lá na ponta. E a decisão lá na ponta é uma decisão sempre complexa, né? E a gente sempre fala isso. Pô, se você tem 60 pessoas lá na ponta com decisões diferentes, cara, você tem milhares de possibilidades de acontecer lá com o cliente. E aí o cliente paga a conta e tudo fica muito mais complexo. Então, centralizar a inteligência é parte nossa. E não quer dizer que você vai fazer isso num top-down, né? Não, você vai pegar as melhores práticas, você vai compartilhar, tanto que o processo acontece você conversando com a equipe, você interagindo com a equipe, interagindo com clientes. Não é um processo um top-down, mas você ajuda, usa a equipe para construir o processo, traz a equipe junto para construir o processo, traz o cliente junto para opinar e construir o processo, mas aí chega uma hora que você fala assim, então é nisso que nós acreditamos? Então vamos lá e vamos executar isso daí, né? Vamos parar de ficar o tempo todo. E para mim, o estado da arte da política comercial é quando a empresa e o cliente e a equipe comercial sabem exatamente o que ela tem que fazer, né? E o estado da arte é quando o cara sabe, eu preciso cumprir isso daqui, né? Eu preciso comprar mais mix se eu quiser uma condição comercial melhor, né? E condição comercial não é preço. Condição comercial pode ser uma série de benefícios, preço é um dos benefícios da política comercial. Às vezes a gente olha e vai assim, é preço. Não é. Às vezes você vai comprar mais mix e você vai ter lá um promotor, vai ter um trabalho de trade diferente, você vai passar por uma experiência diferente, você vai ter um mix diferente, produtos exclusivos, quer dizer, tem muita coisa que engloba a política comercial que não é preço. São benefícios comerciais. Então, quando o cliente sabe o movimento que ele tem que fazer para ter aqueles benefícios, quando a equipe sabe o que ela tem que estimular o cliente, tudo acontece de uma maneira mágica e fluida. É difícil? É difícil pra caramba. Não é simples fazer isso. Mas quando você chega nesse processo, aí você encontrou o estado da arte da política comercial. Lembrando que o processo todo não é para engessar, pelo contrário, é para facilitar a vida. As pessoas ficam olhando a regra como se fosse para, né, prender e engessar. Eu digo, não, isso é para te dar liberdade. E uma coisa que eu estou vendo aqui muito na conversa, estou sentindo uma diferença muito forte entre você ser proativo em relação a algumas coisas e ser reativo em algumas coisas. Vamos abrir um estado novo. A pessoa lá que está lá naquele estado diz, não, aqui na minha região é tal coisa. Então, pronto, cria uma política comercial diferenciada lá, porque não sei o quê. Não, vamos lançar um produto novo. Esse produto novo entra ou seja, é o tempo inteiro, porque não tem regra, criando micro-regras para tentar gerir, né, a falta de um direcionamento forte e maior. É quase como se estivesse faltando realmente essa visão mais estratégica. Então, lá na ponta, eu fico com 1 milhão de micro-operações diferenciadas e depois tendo que gerir todas elas para ver se eu consigo alinhar, porque, no fundo, todas elas tendem a se desalinhar. Aí depois eu tenho que, eu chamo isso de arrebanhar gatos. Cada gato está indo para um lado, estou tentando juntar todos os gatos para que eles vão todos juntos. Só que a gente foi criando isso.
E eu vejo que isso é um processo natural de crescimento de muitas empresas, que elas, né, não têm missão, visão, valores, nunca tiveram até hoje, foram crescendo, aproveitando oportunidades de mercado, foram muito competentes em fazer isso, mas chega uma hora onde essa curva de crescimento se esgota, começa claramente, porque assim, o pessoal começa a replicar modelos de gestão que funcionavam quando a empresa era pequena, quando tinha pouca gente, quando tinha poucos produtos, quando o faturamento era mais baixo. Então era um cenário muito mais simples. O cenário foi ficando mais complexo, claramente demanda a necessidade de chegar com uma estrutura mais organizada, um pensamento mais organizado. Só que o modelo anterior ainda é muito forte. E aí então você tem um processo de transição, né? Então, agora, falando de transição, eu queria reforçar um pouquinho o que acontece na prática no dia a dia, e aí acho que vocês podem contar até histórias, Ayrton e Marcelo, do que acontece quando o líder não tem essa política comercial bem definida. A gente falou de algumas coisas, né, de que passa o dia inteiro dando desconto, ou eu começo a ter que ficar administrando todas as exceções, mas a gente sabe também que isso tem custo em termos, por exemplo, a energia da pessoa, o foco da pessoa, o tempo que ela tem disponível, como isso começa a afetar os resultados de trabalho, como, né, tipo, acaba meio que contaminando todo o processo. Eu queria reforçar, porque o intuito desse programa é fazer com que você que está nos vendo, nos ouvindo, entenda a importância da política comercial bem estruturada e como ela pode te ajudar. Então, eu gosto muito de dizer, ok, vamos falar um pouquinho da dor também, porque as pessoas reconhecem isso está acontecendo. Então, Ayrton, Marcelo, quando você chega numa empresa e você começa a ouvir né, um gestor reclamar de algumas coisas, quando que você diz política comercial, na verdade, é o que está acontecendo aqui? Precisamos mexer nisso. Nas minhas abordagens, eu foco num direcionamento assim. Você está gerando negócios, você está empurrando o mercado ou você está sendo puxado por ele? Então, basicamente, eu analiso o gestor dessa forma. As decisões são orientadas, elas são baseadas em cima de dados, você teve a inteligência, teve a informação para tomar aquela decisão, ou você ouviu a informação subindo do mercado e em cima disso você está tomando a decisão. E aí acaba que ele toma a decisão errada e depois ele vai cobrar um resultado que não está vindo, que é pior ainda. Se o vendedor, o representante não sabe o que fazer, se você vai cobrar, ele vai ficar continuando sem saber o que fazer. Então eu olho muito para esse lado. Como são tomadas as decisões e como que é o posicionamento da empresa em relação ao mercado. Quando a gente vê uma política comercial muito engessada, muito pesada e sem muitas regras, o comercial acaba sendo moroso nas decisões. Então ele perde muito time das negociações, porque ele dá autonomia até um certo ponto para o vendedor, para o representante atuar no mercado, só que ela não está desalinhada com o mercado. Então uma coisa é o desejo da empresa de precificar o produto. Outra coisa é o que o mercado está disposto a pagar pelo aquele produto ou aquele serviço. Então, quando não tem esse alinhamento, a empresa está forçando uma barra para posicionar o preço, e se ela não é uma empresa líder do mercado, ela não consegue fazer isso. Então, praticamente 100% do que vai para o mercado acaba voltando para uma tomada de decisão interna. E aí, nessa correria do dia a dia, ele acaba não conseguindo tomar a decisão certa, muitas vezes, fica 24 horas ali por conta da empresa e você não consegue evoluir. Então, eu olho muito para esse lado aí. Como está sendo a atuação da empresa em relação ao alinhamento com o mercado e se ela está empurrando esse mercado ou se ela está sendo puxada por ele. De novo, aquela questão de ser proativo ou reativo. Marcelo. Eu vou falar para você, o último cliente que contratou uma política comercial. Equipe estava insatisfeita, cliente estava insatisfeito, gestor estava insatisfeito e o resultado estava ruim. Não, até que o resultado não estava tão ruim, não. O resultado até que estava... Não dá para falar que estava ruim, não. Estava razoável. Mas veja, o gestor estava insatisfeito, a equipe comercial estava insatisfeita e o cliente estava insatisfeito. Então, às vezes, você acostuma a trabalhar no meio desse caos. E mesmo no meio desse caos, essa empresa conseguia ter um resultado razoável. Então, veja só... As empresas acostumam com isso, né? E aí você imagina o quanto de tempo tem esse desalinhamento, quanto de tempo toma esse desalinhamento. Sendo que você podia ser muito mais claro. É óbvio que você vai falar, às vezes as empresas chegam assim e falam, Caetano, mas legal, mas o cara é um cliente, é um canal indireto de pequeno porte. Como que eu precifico para esse cara para que ele não mate o meu varejo? E aí a empresa não toma decisão e ela fala,
Mas eu falo, mas você está matando os clientes de qualquer maneira, porque as suas decisões elas estão desordenadas e o seu cliente está sofrendo da mesma maneira. Então, você vai sempre ter gente insatisfeita com a sua política comercial, sabe? E eu vejo que às vezes as empresas querem, eu queria uma política que não machucasse ninguém. Ela vai machucar, porque ela vai definir, até aqui você vai, até aqui você não vai, até aqui você vai, até aqui esse canal, até aqui é outro canal. E eu vejo que as empresas, elas se vulgarizam nesse processo, sabe? Então, assim, esse canal aqui eu vou tratar dessa maneira, mas esse cliente aqui eu vou tratar diferente. Cara, você está matando esse cliente, você tá tirando esse cliente do jogo. E aí, quando o cliente começa a não comprar, acusa o comercial de não estar vendendo para aquele cara, mas na verdade o problema é a política comercial desalinhada. Então, eu percebo que as empresas elas vão tomando decisões caso a caso, cliente a cliente, e vão sempre deixar alguém insatisfeitos e elas não vão para uma política que deixa claramente o que cada um vai ter que fazer dentro desse processo. E isso é muito ruim, sabe? Isso porque daí fica a decisão lá na ponta e a decisão lá na ponta ela é sempre complexa. E eu sinto que a gente na Venda Mais recebe muitas demandas que, por exemplo, são de treinamento, e que no fundo você vai olhar dizendo não adianta treinar a tua equipe se a tua política comercial está desalinhada com o que a gente está pedindo de verdade deles. Certo? Tipo, então, isso é o tempo inteiro. Nós vamos treinar sua equipe, nós vamos ajudar. Adoramos fazer isso, mas se você não voltar e revisar isso, note também que se eu não tenho uma política comercial clara, bem definida, meus indicadores também estão confusos. Porque uma área está fazendo uma coisa, a outra está fazendo outra coisa, o relato é de um jeito, o outro pode fazer algumas coisas, o outro não pode. Quer dizer, está tudo bagunçado. Como é que eu vou tomar decisões se está essa bagunça o tempo inteiro? Eu não consigo fazer gestão de desempenho corretamente, porque toda conversa vai ser uma conversa extremamente individual e fora do padrão, porque não existe padrão, certo? Já de cara estão falando que não tem política comercial, então toda a conversa chegou para, seja um representante comercial, seja alguém da minha equipe, o gerente, o responsável por uma linha de produto, seja lá o que for, eu não consigo ter estrutura e manter o padrão. Inclusive, você começa a dizer por que não tem, por exemplo, feedback, uma reclamação frequente das equipes. Por que não recebe feedback? Uma empresa que não tem política comercial provavelmente não tem uma estrutura de comunicação bem desenvolvida também. Porque como não tem essa rotina de trabalho, certo? Tipo, os indicadores estão confusos, a comunicação provavelmente é confusa também, aí começa a virar esse emaranhado gigantesco. O que me leva ao próximo ponto, que é a importância de trazer um agente externo para ajudar nesse processo a organizar isso. Teoricamente, a própria empresa poderia fazer isso. Acho complicado, a gente acha complicado, né? Porque, temos experiência em várias áreas, vários setores, já de bastante tempo, mas acho que às vezes algumas pessoas têm um pouco de resistência a trazer um agente externo como a Venda Mais. Será que eu abro tudo? Será que eu mostro tudo? Será que eu quero mexer nisso? Talvez seja uma pergunta também, complicada dizer. Será que eu quero mexer nesse vespeiro, Então vamos de novo, começando pelo Ayrton e depois Marcelo pode falar sobre isso. Como é que Ayrton, essa entrada na atmosfera de uma empresa nova e dizer, ok, vem cá, vamos revisar isso aqui. É bem legal, assim, existe uma carência tão grande nas empresas que quando a gente chega com esse tema político-comercial, há um engajamento de todo mundo, assim, todo mundo que eu falo assim, até muitas vezes o diretor comercial, o CEO da operação, que é necessário ter o head da operação comercial, mas muitas vezes até o CEO da operação entra nas algumas etapas da política comercial e alguns participam de todo o processo, do início ao fim, porque ele quer entender como é que vai funcionar cada um daqueles pilares que a gente citou aí agora há pouco. Então, a vantagem de você contratar um agente externo, eu já fui um contratante da Venda Mais como agente externo lá no passado, há 11 anos atrás. Então, tive uma experiência agradável nesse processo. Então, indico sempre porque funciona e é o melhor caminho, porque a gente acaba levando as melhores práticas do mercado e fazendo com que a empresa ela tenha uma visão bem mais ampla do que fazer para estar no controle da operação. Ela não sabe o que fazer para estar no controle da operação. Eu volto muito nesse tema e rebato ele várias vezes, porque quando você é pequeno, o dono ele vai e abre uma empresa nova. Ele está no controle da operação, ele faz tudo. Ele compra, ele vende, ele paga, ele recebe, ele faz tudo. E depois ela vai crescendo, ele vai delegando para outras pessoas fazerem isso e daqui a pouco vai delegando cada vez mais e vai indo mais lá na ponta. Então, é muito comum a gente ver assim, situações onde o vendedor, o representante comercial está tomando uma decisão, às vezes, estratégica. A gente vê muitas vezes assistente comercial, já vi
situações da empresa delegar para um assistente comercial aprovar ou reprovar um pedido, né, sem ter uma regra bem clara. Então, como que o assistente comercial, não desmerecendo a função dele, vai ter capacidade para avaliar se aquela proposta ali vai ter um impacto positivo ou negativo na operação? E muitas vezes acontece isso. Então, quando você coloca um agente externo para fazer, a Venda Mais fazer essa política comercial, a gente acaba levando muitas práticas boas do mercado, ferramentas boas também que funcionam, principalmente quando a gente fala de prospecção, de ampliação de base de clientes, de controle da operação, de inteligências, tudo a gente tem um leque de ferramentas aí para poder indicar e a gente faz toda a metodologia de acompanhamento disso aí. Acaba com isso, você começa a ter um controle maior da operação com essas regras bem claras e voltadas para essa cultura que a gente fala de geradora de negócios, não de atendimento. 90% das empresas que eu entro assim é a cultura de atendimento, eu preciso atender bem o meu cliente, mas eu não sei como gerar novos negócios, né? Então, quando a gente leva toda essa metodologia nova da política comercial, que vai apontar para aproveitar o potencial máximo aí da carteira de clientes e do mercado, a empresa fica mais preparada para agir rapidamente às mudanças. Sim, e eu acho que o agente externo traz uma certa calma e segurança nessas horas, inclusive com ideias novas, sugestões, né, encaminha e ajuda as pessoas a organizarem melhor. Marcelo. Acho que isso que o Ayrton falou é muito de ter na mão a política comercial, né? Porque daí você tem recurso para usar, você tem recurso para tomar decisão. Quando você não tem na mão, você fica fazendo milagres, né? Quando, na verdade, quando você tem esses pontos na sua mão, você controla, aperta uma, solta a outra e você trabalha com os agentes. Eu queria falar de um ponto aqui que foi passado ali nos tópicos iniciais do Ayrton, para mostrar a amplitude da política comercial, né? Que é a questão da remuneração da equipe, né? A equipe vai fazer o que ela for remunerada para fazer. E se lá na ponta a remuneração dela não estiver alinhado com a política comercial, não vai acontecer. Eu brinco muito e falo muito nas empresas que assim, vocês têm 5 pontos fundamentais de resultado na empresa, mas a remuneração é em cima de 2 ou 3 pontos. E os outros pontos? Como é que faz? É só no estímulo? É só na cobrança? É só no acompanhamento? Cara, se não está na remuneração, não vai acontecer. Óbvio, quando a gente entra a fazer política comercial, a gente não vai lá e redesenha toda a remuneração, porque aí vira um trabalho de consultoria full, né? Aí é um outro trabalho, mas obviamente que a gente tem esse serviço dentro da Venda Mais também, mas você precisa olhar se lá na ponta o comportamento da sua equipe é estimulado pelo modelo de remuneração da equipe. E senão você tem uma política comercial aqui, um cliente lá na ponta e uma lógica de remuneração da equipe comercial desalinhada com isso. E aí você tem um grande problema, você tem um grande dilema. Então é isso que a gente faz e veja a amplitude do que a gente chama de política comercial, que ela não pode ficar restrita, às vezes, a um documento, se esse documento não tem vazão para o comportamento da equipe baseado em indicadores e em modelo de remuneração. Minha última pergunta aqui seria a sensação que eu tenho de que quando a gente vai tentar organizar uma coisa que está bagunçada, vai ter sempre resistência de alguém, porque minha mãe sempre dizia que as coisas são do jeito que são por algum motivo. Levou tempo para construir o modelo bagunçado. E, de certa maneira, o modelo bagunçado tem efeitos positivos. Ele, né, nos trouxe até aqui. E aí eu chego e digo, não, nós vamos estruturar isso aqui, vai começar a funcionar bem. Vai ter resistência. Da onde vocês sentem que vêm as principais resistências e como vocês lidam com ela ao implementar este projeto? Qual que é o processo? Por onde que começa, Ayrton? A maior resistência que eu consigo, está claro para mim, em todas as situações que a gente entra com política comercial, está em relação a você mudar realmente o processo cultural da empresa. E você tirar, quando você fala que a empresa precisa aumentar o controle da operação, você vai ter que tirar controle de alguém. Então, de alguém que eu falo, um agente externo, no caso, vendedor, representante. Muitas vezes o representante, o vendedor, ele acaba se sentindo ameaçado quando você começa a mexer na política comercial. E quando ele percebe que aquilo ali não tem nada a ver com a ameaça, pelo contrário, vai dar condições, o Caetano deu exemplo agora, né, de você ter outros indicadores que apontam para o objetivo da empresa, mas que não é alinhado com o faturamento, por exemplo, do representante. Mas você pode pegar um desses indicadores e colocar ele em cima de uma campanha que vai estimular o vendedor a ter um bônus, um complemento de ganho ali, de remuneração, e vai estar contribuindo também para entregar esse resultado, esse objetivo para a empresa, né? Então, eu percebo assim, o gestor, o líder, ele fica aliviado quando chega a política comercial, que ele fala, agora eu vou ter fôlego, vou ter condição de trabalhar. E o operacional, quem está lá na ponta, sente um pouco mais resistência em relação a isso. Outro exemplo que eu
que eu posso colocar aqui é que dentro da política comercial estava lá. Foi criado um canal de venda, um Inside Sales, que era a venda por telefone, que nesse momento ela estaria trabalhando compartilhado com os vendedores, com os representantes. Então, assim, o vendedor não tinha aquele script, aquela política, aquele roteiro para poder fazer uma abordagem por telefone, e o canal Inside Sales fez essa abordagem na carteira ativa do representante, e quando fazia a venda era compartilhada. O Inside Sales compunha ali a venda realizada do Inside Sales, que ele é remunerado por cesta de indicadores, e o representante recebia normalmente a comissão dele. Por exemplo, tinham lá determinada região, tinham 9 representantes. Então, 3 acharam legal, os outros 6 ofereceram uma resistência muito grande. Os 3 conseguiram manter a remuneração nesse período crítico, subiu, na verdade, o comissionamento, o ganho deles, e os outros percebendo isso falaram, também quero, mas primeiro alguém teve que experimentar ali e ver que realmente o negócio funcionava. Então, acho que o maior obstáculo vem realmente do vendedor se sentir ameaçado, do representante, quando, na verdade, aquilo ali, a política vai ajudar o vendedor, vai ajudar o representante, porque vai estar bem mais claro para ele até onde ele pode chegar. A maioria não sabe prospectar, então tem regras de prospecção também dentro da própria política comercial, onde vai dar um direcionamento muito legal para que ele possa fazer um roteiro sem ficar perdendo muito tempo, diminui o custo de deslocamento, diminui o tempo dele. Então, a resistência ela é mais, eu percebo muito mais nesse sentido, mas ela acaba que depois que você implanta a política e você pega ali alguns pilotos, o pessoal acaba entendendo que realmente chegou tarde demais, já deveria ter vindo há mais tempo, né? Quanto custa não ter uma política comercial? Eu acho que esse ponto para mim é fundamental. Quanto custa você, empresário, você, gestor que está nos ouvindo, não ter uma política comercial? Eu vou dizer assim, sem medo de errar. Tem algumas coisas que a gente, pode acontecer ou não pode, sem medo de errar. No mínimo 15 a 20% da sua energia comercial, ela é dispersada ou ela é perdida quando você não tem uma política comercial adequada, certo? Quanto custa a sua estrutura de gestão comercial é o preço que você paga por não ter uma política comercial. Não vou nem descer para a equipe de vendas, não vou nem descer para a insatisfação do cliente. Vou ficar só aqui no custo de gestão e de liderança. Então você tem lá, tenho 4 gestores na minha empresa e cada um ganha lá 10 mil reais, 40 mil reais. Um desses gestores você está desperdiçando todo mês porque não tem uma política comercial adequada. Esse é o preço que você paga. Saber esse preço e ter consciência disso é muito importante. Então, haja, tome decisões em cima disso. Não quer chamar a venda mais? Não, faz o que você quiser. Mas repense a sua política comercial. Transforme ela num documento consistente de verdade que faça com que a sua estrutura comercial aconteça com fluidez. Porque o preço de não ter é muito alto e a gente não faz a conta desse preço. E a gente sempre fala muito isso. O desperdício da sua estrutura de gestão comercial fazendo o que ela não deveria fazer é muito alto nas empresas. E isso faz com que você tenha que ter cada vez mais líderes, cada vez mais gestores, porque eles estão fazendo coisas que eles não deveriam fazer. E o principal fator disso, para mim, é a falta de uma política comercial adequada. Perfeito. Então, para você que está nos vendo, nos ouvindo, entenda que política comercial é busca de eficiência também, certo? Você está trabalhando num modelo que é um modelo ótimo, você está otimizando o trabalho de todo mundo e você facilita, organiza a tua estrutura e para quem está tentando administrar complexidade, que é o caso hoje, essa busca da eficiência é fundamental. Muito bem, para terminar, comentários finais. Ayrton, algo importante que a gente não falou e que você acha importante reforçar? Algo que você gostaria de comentar? Só completando tudo que a gente disse, e que o Caetano também reforçou agora, independente de ser venda mais ou não, precisa ter uma política comercial, vai depender da velocidade que você quer, para poder tomar a decisão e recuperar aí os teus resultados, porque realmente quando a empresa não tem a política comercial, ela perde muito dinheiro. Então, assim, não é um custo você investir numa revisão ou numa criação da política comercial. Esse é um investimento que ele se paga muito rapidamente. O retorno é muito rápido, Então, pense nisso aí, porque a empresa pode estar perdendo muito dinheiro e tem muito dinheiro que está em cima da mesa aí no mercado que a empresa não está aproveitando. Marcelo? Vai em busca da política comercial perfeita e esse é um exercício constante, isso não termina nunca, Ela precisa sempre ter uma revisão, Não termina, esse daqui é ad eterno, nada é eterno hoje em dia, tudo está em movimento, mas você repensar, parar e dar uma repensada na política é fundamental. Então, para você que está nos vendo, nos ouvindo, lembre desses 4 pilares. Primeiro, começa revisando estratégia de negócio, cultura, visão, posicionamento, basicamente o que queremos.
Depois, a gente vai trabalhar a clusterização de clientes, a gente não falou sobre isso, mas basicamente você está criando, né, áreas de clientes e a política comercial engloba isso, né, como que a gente lida com cada tipo de cliente, quais são as regras para cada um. Não é a equipe que define isso. Hoje, na prática, se você olhar, provavelmente é a equipe que está definindo isso. A gente está dizendo, não. Isso é a responsabilidade da empresa, a equipe executa, né? Regras de comercialização, que é isso que a gente estava falando, justamente o que pode fazer, o que não pode, quando que não pode, né? E veja como isso começa a facilitar a vida do gestor e da gestora, porque, tá claro, não tem que ficar o tempo inteiro administrando cada microdecisão. Isso já foi definido e está documentado. E para terminar, política de retenção de clientes e ampliação da carteira de clientes. Super importante você ter também. Muito bem, terminamos aqui reforçando o convite para você entrar em contato com a gente, caso você queira, né, revisar a política comercial. Será que o que eu tenho está funcionando? Será que poderia ser melhorado? Puxa vida, eu só tinha uma tabela de preços e achava que tinha política comercial, agora eu fiquei em dúvida como é que eu posso melhorar isso. Entre em contato, vai ser um prazer, uma honra para a gente te ajudar a organizar isso melhor, tá bom? Lembre sempre de curtir, de comentar e de compartilhar, e nos vemos ou nos ouvimos no próximo podcast Venda Mais. Até lá, grande abraço, obrigado e boas vendas.